Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa escola bíblica online e à distância. Esse novo modelo que estamos utilizando para comunicar a palavra do Senhor, para crescermos na graça e no conhecimento. Seja muito bem-vindo, que o Senhor fale com você. Abra o seu coração para tudo que iremos tratar nesse dia, nesse momento. Amém? Bom, semana passada nós falamos sobre uma das visões de Ezequiel, que é quando ele é levado a mergulhar mais fundo. Nós aplicamos essa visão em nossas vidas, aprendendo sobre os níveis do nosso relacionamento com Deus, a sempre mergulhar, sempre ir mais fundo. Hoje nós vamos falar sobre outra visão de Ezequiel, e que fala muito no meu coração, e eu tenho certeza que vai falar o seu. É a visão do vale de ossos secos. Está lá em Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 até o 10. Diz assim: Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor, meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: Profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se juntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos e depois de pele. Porém não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. Então, essa visão é maravilhosa. Ela nos mostra que não há situação que Deus não pode transformar. Essa visão nos traz uma mensagem de esperança. O nosso Deus, ele é todo poderoso. E não há nada que ele não possa fazer. Não há situação que ele não possa mudar. Por isso nós podemos confiar e descansar no Senhor. Explicando a visão, nós já falamos semana passada que Ezequiel foi um profeta que profetizou na Babilônia. Enquanto o povo de Israel estava ali, exilado, escravo, o povo de Israel cometeu vários pecados, se afastaram do Senhor, e como consequência desses pecados, eles foram levados cativos, exilados para a nação da Babilônia. Ali eles eram escravos. Eles estavam passando por grande sofrimento, pois eles eram estrangeiros em uma outra nação. A sua própria nação estava destruída. E talvez ali eles estavam sem esperanças. E tudo isso eles estavam vivendo porque eles decidiram pecar. Porque eles pecaram, porque eles viveram uma vida longe da presença do Senhor. Longe da vontade do Senhor para eles. E hoje, naquele momento, parecia que era a realidade que eles estavam vivendo. E que não havia saída, que não havia solução, que não havia esperança. E essa visão que Deus dá a Ezequiel é justamente essa esperança, essa resposta que os israelitas buscavam. Que os israelitas tinham pecado. Agora era tempo de arrependimento. Era tempo de voltar os seus corações para Deus. Para que Deus tivesse compaixão do povo e restaurasse o seu povo. As esperanças dos israelitas talvez, naquele momento, tinham secado, tinham acabado, mas Deus mostrou, através dessa visão,
que ele tinha o poder para devolver a vida. Ele tinha o poder para trazer a restauração do povo de Israel, né? E levá-los de volta à sua terra. Deus cumpriu a sua promessa do Vale de Ossos Secos, né? Assim como a visão das águas que a gente tratou semana passada, essa visão do Vale de Ossos Secos, embora vamos ter lições para aplicar em nossas vidas, ela é sim uma profecia para o povo de Israel, né? E Deus cumpriu sua promessa. Após 70 anos no exílio, os judeus tiveram permissão para voltar para casa. Eles reconstruíram Jerusalém e o templo e voltaram seu coração para Deus, né? Mas foi apenas o começo da restauração. Por quê? Alguns séculos mais tarde, né, Deus enviou Jesus. Jesus era a grande promessa de restauração. Era a grande promessa que os judeus esperavam, né? E muitos ainda esperam, porque os judeus não aceitaram Jesus, né? A Bíblia diz que ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Por isso, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, os judeus não receberam Jesus, mas a promessa de restauração também incluía Jesus. Essa restauração completa estava em Jesus. E agora, todos que creem em Jesus podem receber o Espírito Santo, né? Nós vemos que mesmo os ossos se juntando, né, os ossos se enchendo de carne, eles só voltaram à vida quando o Espírito soprou vida neles. Quando os ventos vieram dos 4 cantos e soprou vida naqueles ossos. Então, essa vida, essa restauração completa, nós só temos com o Espírito Santo. E hoje, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Porque quando Jesus voltou aos céus, ele enviou o Consolador, que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, em Jesus, pelo seu poder, Deus muda nossas vidas que antes não tinha esperança e nos dá vida nova. Lá em João 11, capítulo 25 ao versículo 25 ao 26, diz assim: Então Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Aí vem a pergunta, né? Você acredita nisso? Eu acredito. Nosso Jesus, ele é a ressurreição e a vida, né? Então essa foi uma breve explicação da visão. Se você ler o capítulo 37, do 1 até o 14, nós vamos terminar de ler ele aqui ao longo da lição. Você vai entender essa visão, que era uma visão, uma promessa de restauração para Israel. Mas aqui nós podemos tirar algumas lições para aplicar em nossa vida. A primeira lição de hoje é que nem sempre quando somos levados ao deserto ou ao vale é coisa do diabo, né? A gente acha muitas vezes, a gente pensa muitas vezes que tudo de ruim acontece na nossa vida, provações, lutas, é sempre obra do inimigo, né? Mas quando a gente lê o versículo 1 e 2, a gente entende: eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale. Então olha que interessante, o Espírito do Senhor levou Ezequiel até aquele vale, né? Da mesma forma, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, levou Jesus ao deserto para que fosse tentado. Então nem sempre as nossas lutas e provações, elas são obras do inimigo, né? Muitas vezes o Senhor permite que passemos por lutas e tribulações para que a gente possa desenvolver o nosso caráter, ter uma transformação, ter um aprendizado, né? Lembrando, gente, que provação é diferente de tentação, né? Deus não tenta ninguém, ele não pode ser tentado. Tentar é aquele desejo de pecar. E aí realmente é somente o inimigo que faz isso com a gente. Ele nos tenta para que a gente possa cair em pecado. Agora, provação, né, passar por um vale, por um deserto, por uma prova, pode ser permissão do Senhor também, para que a gente possa aprender, para que a gente possa desenvolver o nosso caráter cristão. O que nós temos que fazer é aprender a lição rápido e passar por ela. Um outro exemplo interessante é os israelitas, né? Porque eles ficaram 40 anos no deserto? Porque eles tinham um coração duro, né? Então eles tinham ali que ter a mentalidade de escravos transformada. Uma nova geração tinha que nascer com a nova mentalidade, porque eles não eram mais escravos, agora eles seriam uma nação. Então eles tinham que ter uma mentalidade transformada, eles tinham que ter um coração transformado. Então eles ficaram ali vagando no deserto para que Deus pudesse trabalhar neles. Então nem sempre quando você passa por uma aprovação, por uma luta, será obra do diabo, né? Muitas vezes o Senhor permite que a gente passe. Jesus também disse:
No mundo, vocês terão muitas aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Né? Então, assim como Jesus venceu, nós também podemos vencer. A segunda lição é: Deus quer que enfrentemos os problemas de frente. Né? Jesus, né, a gente leu aqui que o Espírito Santo levou Ezequiel para o vale. E Ezequiel passeou por meio dos ossos, para que ele pudesse ter noção do que estava acontecendo, para que ele pudesse ter entendimento do problema que estavam vivendo. Muitas vezes, muitas pessoas são assim. Elas fogem do problema. Elas fingem que o problema não está acontecendo. Geralmente, quando você pergunta as pessoas que bebem, né, bebidas alcoólicas, elas falam justamente isso, que elas bebem para esquecer os problemas dela. Mas quando você bebe, talvez por um breve momento, você vai esquecer seus problemas. Mas no outro dia, eles estão indo à sua porta de volta. Então não adianta você fugir deles. Eles vão estar lá para você. Então, nós vemos ainda, né, que o vale estava cheio de ossos. Né? E esses ossos são o quê? Eles são a estrutura do nosso corpo. Muitas pessoas estão com a estrutura ministerial, familiar, sentimental, financeira destruídas. E ao invés de buscarem uma restauração do Senhor, elas preferem fugir do problema e fingir que nada aconteça. Para que haja restauração, eu preciso ter entendimento, conhecimento da crise que eu estou vivendo. Quando Ezequiel passeou por meio desses ossos, ele teve dois entendimentos. O primeiro, ele viu a dimensão da crise. Eram muito numerosos os números. Era grande o número de ossos ali. E ele viu a gravidade da crise. Eram sequíssimos. Então, para qualquer pessoa que olhasse, que visse aquilo, poderia falar que era impossível uma restauração. Né? Então Deus pergunta para Ezequiel se aqueles ossos podiam ser restaurados. E Ezequiel, ele fala: só tu, Senhor, sabes. Para que haja restauração também é necessário fé. Porque muitas vezes nós deixamos que os nossos problemas, nós falamos para Deus o tamanho dos nossos problemas. Mas nós não falamos dos nossos problemas o tamanho do nosso Deus. Então isso exige fé. Entender que Deus, ele é soberano, Deus, ele é poderoso, que eu posso confiar e descansar nele. E que qualquer problema, qualquer dificuldade que eu esteja passando, ele pode restaurar, ele pode resolver. Né? Então, no processo de restauração, Deus, ele faz a maior parte. O impossível é com ele. Mas nós precisamos entrar com a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A terceira lição que podemos aprender é que os planos de Deus não podem ser frustrados por causa dos vales. Então não há vale, não há deserto que você passe que os planos do Senhor para a sua vida, que as promessas do Senhor para a sua vida serão frustradas. Continuando a leitura do capítulo, se você ler do 11 ao 14, diz assim: o Senhor me disse: homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso, profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei a sepultura deles e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração neles e os farei viver novamente e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que farei isso e farei. Eu, o Senhor, falei. Então, quando Deus nos leva a um vale, é porque Ele quer cumprir os seus planos em nós. Né? Ele tem um propósito, Ele tem um plano. E como eu disse, o vale é para a nossa formação cristã, para o nosso caráter cristão ser moldado. E não é lugar de morada. Por outro lado também, tem muitas pessoas que elas entram no vale e ficam ali. Elas não saem, né? Uma outra característica interessante do trajeto dos israelitas ali no deserto é que a caminhada não era para ser 40 anos, era para ser 40 dias. Só que, por eles terem um coração duro, né, por eles serem desobedientes, por eles sempre estarem ali se voltando contra Moisés e contra o Senhor, aquela jornada que era para durar 40 dias, ela durou 40 anos. Né? Então,
Deus nos leva ao vale, mas Ele não nos quer deixar lá. Então nós temos que aprender o que Ele quer nos ensinar, colocar em prática e sair do vale, viver a restauração que o Senhor tem para nós. Não há vale, não há deserto que possa parar os planos do Senhor em nossas vidas. Em Jó 42:2 diz assim: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Eu quero te falar hoje, né? Eu não tenho ideia do que você está passando. Nós temos vivido uma crise que ela é geral. Todos nós estamos passando por isso, né? Alguns têm sentido mais que outros, que é essa crise do coronavírus. Mas talvez além dessa crise hoje, você está enfrentando outras crises, outros desertos, outros vales. E eu quero te dizer que a sua situação não é desconhecida. O Senhor conhece. O Senhor tudo vê. Não importa o que está seco por dentro. O Senhor pode restaurar. O Senhor pode trazer de volta à vida. O vale é lugar de restauração. Como nós lemos, existia uma promessa de restauração para o povo de Israel. E aonde Ezequiel recebeu essa promessa? Onde Ezequiel viu essa promessa sendo feita, realizada? Foi no Vale de Ossos Secos, né? Nós começamos lendo um Vale de Ossos Secos e nós terminamos vendo um grande exército se levantando. Então, Deus cumprirá todas as promessas dele em nossas vidas, aonde nós estivermos, seja no deserto, seja no vale, o Senhor está conosco e as promessas dele irão se cumprir. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, diz assim: porque é o sim de todas as promessas de Deus. Por isso dizemos amém, por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Em Jesus, nós podemos ver todas as promessas do Senhor sendo cumpridas. Aí vem a pergunta: qual deve ser a nossa atitude dentro do vale? Eu estou passando por um vale, estou passando por uma prova, por um deserto. Qual deve ser a minha atitude? Primeiro, dependência, ser conduzido pelo Espírito Santo. Em tudo em nossas vidas, procure a condução do Senhor. Procure a condução do Espírito Santo. Deixe que Ele te guie, deixe que Ele te leve. Busque a direção dEle. Busque a sabedoria dEle para que você passe por esse vale. Segundo, tenha visão, né? O que Deus quer te mostrar ali. Às vezes, diante de um vale, nós murmuramos, nós reclamamos, nós falamos: Deus, onde estás? Mas nós não procuramos saber o que Deus quer nos mostrar, o que Deus quer nos ensinar. Para que você passe mais rápido por esse vale, é essencial procurar ver o que Deus está te mostrando. Terceiro, percepção, ouvir a voz de Deus. Então você busca a direção de Deus, você tem essa dependência de ser conduzido pelo Espírito Santo, mas é necessário ouvir a voz de Deus. Muitas vezes nós falamos que nós dependemos do Senhor, mas nós não ouvimos a voz dele. Ele nos manda ir por um caminho e nós vamos pelo outro. É essencial para passar pelo vale, você ouça a voz do Senhor. Você busque a direção do Senhor e siga essa direção. Quarto lugar, crer. Como nós já falamos, crer é imprescindível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Crer que o Senhor é fiel e cumprirá tudo o que prometeu. Quinto, profetizar. Falar o que Deus manda. Né? Profecia é isso, é você buscar a direção do Senhor, Deus falar com você e você falar aquilo que Ele mandar você falar, com fé, com ousadia. Como eu disse, Deus restaurou os ossos, mas Ezequiel teve que profetizar, Ezequiel teve que dar a ordem. Então temos sim uma parte a fazer no processo de restauração, no processo de passar pelo vale. Nós temos que profetizar. E profetizar o que? A palavra do Senhor. Nós temos que buscar auxílio na palavra do Senhor. Ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. Então Ezequiel profetizou, mas ele profetizou em cima da palavra que o Senhor tinha falado com ele. Né? Quando estamos passando por dificuldades, por uma luta, nós podemos nos voltar para a palavra de Deus. A palavra de Deus, né, ela pode criar. Lá em Gênesis 1:3 diz: então Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir.
Em Salmo 107:20 diz: com a sua palavra ele os curou e salvou da morte. A palavra do Senhor traz cura. A palavra do Senhor salva. Nós vemos isso em João 1,14. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Então, quando a gente volta às Escrituras, nós achamos recursos para triunfar. Nós achamos palavras do Senhor para profetizar em meio ao vale e receber a restauração do Senhor. Amém? Então, eu queria que você pensasse nesse momento. Você percebeu que nós não oramos hoje no início, né? Como eu sempre oro, porque eu deixei para orar no final. Porque eu queria que você nesse momento refletisse se há áreas da sua vida hoje que estão dentro do vale, que estão cheios de ossos secos e que precisam de restauração. Hoje nós vamos profetizar vida. Que hoje você possa pegar todas as palavras que foram ditas aqui, cada lição, cada aplicação, e aplicar na sua vida. O Senhor tem restauração para você. O Senhor tem nova vida para você. O Senhor tem cura. O Senhor tem salvação. O Senhor é todo poderoso. E não há vale que enfrentemos que não possamos vencer no nome do Senhor. O Senhor quer te curar, quer te restaurar, né? Nós estamos vivendo essa crise da pandemia, que cada dia parece que as notícias só pioram e que parece que não há saída. Mas nós podemos ir na contramão e crer que o Senhor está no controle. E encontrar forças no Senhor. E nos apegar à promessa que Ele virá e nos restaurará. Então eu queria que você pensasse nisso, estarei orando agora. Que você coloque diante do Senhor também se há algum vale, alguma dificuldade que você tem enfrentado. O Senhor está com você. Não desista. Vamos orar? Senhor Deus e meu Pai, o Senhor é maravilhoso e não há outro como o Senhor. Muito obrigado por esse estudo, por esse tempo que tivemos de compartilhar a Tua Palavra. Senhor, talvez essa pessoa está me assistindo hoje sem esperança. Porque o vale, Deus, que ela está passando, talvez é impossível uma solução, é impossível uma reviravolta. Mas o Senhor é especialista em casos impossíveis, Senhor. Que o Senhor possa restaurar a fé, a esperança no coração dessa pessoa nesse momento. E que o Senhor possa mostrar para ela que não há vale que passamos que o Senhor desconheça. Mas o Senhor passa junto conosco e o Senhor quer nos restaurar, o Senhor quer nos dar uma nova vida. Por isso eu oro, Senhor, por cada pessoa que me assiste nesse momento, para que elas possam ter uma vida restaurada, para que talvez esse vale, Deus, cheio de ossos secos, sem vida, sem esperança, possa ouvir a voz do Senhor hoje, possa ouvir os ventos que sopram dos 4 cantos da terra e possam ser restaurados. E que aonde havia cinzas, onde havia dor, onde havia tristeza, possa haver alegria, possa haver júbilo, que um grande exército possa se levantar. Senhor, restaura cada área da nossa vida, seja ministerial, familiar, profissional, financeira. Em especial essa crise que temos vivido, Pai, do coronavírus. Que o Senhor venha com o seu poder e nos restaure. E traga cura, traga salvação, traga restauração. Visita, Pai, cada pessoa que está enfrentando o coronavírus em casa. Cada pessoa, Deus, que sente a dor da perda de alguém que morreu por conta desse vírus. Que o Senhor traga restauração, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga consolo no Senhor, Espírito Santo. O Senhor é aquele que pode mudar tudo. Eu oro e abençoo cada um dessas pessoas que me assistem nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Né? A frase que eu deixo para você hoje é que o Senhor tem cura e restauração para você. Profetize sobre o vale de ossos secos. Não fique nesse vale, mas receba a restauração do Senhor. Amém? Até a nossa próxima aula.